O Fluminense vai enfrentar o Grêmio nas oitavas da Libertadores da América de 2024. Inacreditável o final do jogo. A gente vai falar disso já já, mas a gente abre falando aqui nesse vídeo. Inclusive eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor. Se você gostar do vídeo, você deixa um like. Se quiser se inscrever, dá aquela moral aqui embaixo. A gente começa falando de um jogador que não deve jogar essas oitavas de final, mas que participou bem. Eu falei que hoje pela manhã que o Fluminense tinha rebaixado, entre aspas, o Gianluca Mi para jogar no Sub-20. Ele e o Arthur, que estavam sempre relacionados ao profissional, foram colocados para a equipe Sub-20, treinaram para poder enfrentar o Sampaio Corrêa no início dessa temporada do Campeonato Carioca Sub-20. Jogaram, venceram por 2-1. Esse jogo não teve transmissão, então a gente não tem os gols, mas a gente tem a informação de que o Lucumi guardou dois gols do colombiano, que fazendo seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, obviamente pela base, né? E aí, assim, a gente não tem muito o que avaliar, porque, como eu falei, não teve transmissão do jogo, então a gente não consegue ali a imagem dos gols para poder saber como foram, saber se o desempenho foi bom, além só dos gols. Obviamente que o Lucumi, como um jogador que tem ali já um histórico de futebol profissional, leva muita vantagem em relação ao Sub-20. Mas não deixa de ser algo positivo, pelo menos, o fato dele ter guardado dois aí, é aquela história, né? Se o cara desce pro Sub-20, já sendo profissional, e faz 2 gols e vai bem, beleza, ok, ele fez a obrigação dele. O problema era se fosse mal, né? Então, pelo menos, né, que o Lucumi destrua nesse campeonato Sub-20, apesar de que, como eu já falei, ele está emprestado aqui ao Fluminense. A opção de compra deve ser muito baixa? Deve ser muito baixa. Mas, enfim, que seja uma oportunidade para ele, porque se ele está esse tempo todo no profissional e não vinha sendo praticamente nunca acionado, a gente só vê os jogos, né? Mas a comissão vê os treinos. Então significava que nos treinos ele não tinha qualquer destaque. Então, que se destaque no Sub-20 e vá lá. Na pior das hipóteses, o Fluminense compra aí por uma mixaria e consegue uma revenda por uma mixaria um pouquinho mais alta, né? Então, é isso. 2 gols de Lucumi na estreia do Campeonato Carioca Sub-20 no jogo contra o Sampaio Corrêa. Vamos para outra notícia. Outra notícia desse vídeo é sobre data FIFA. Enquanto estava rolando o jogo do Grêmio, estava rolando também, né, do Grêmio contra o Estudiantes, que definiu, né, o nosso adversário. Estava rolando também Estados Unidos e Colômbia. O jogo foi lá em Maryland, né, nos Estados Unidos. O John Arias, que obviamente é o nosso assunto aqui, foi titular mais uma vez da Colômbia. É um dos principais jogadores da equipe cafeteira, né? Como é conhecido, os cafeteiros. E fez o primeiro gol. O primeiro gol foi dele, um bonito gol de perna direita, invadindo a área. Tava participando bastante, tava vendo esse jogo ali com a divisão de atenção com o Grêmio, mas assim, o Grêmio queria mais saber o resultado, né, de início, porque tinha certeza da vitória do Grêmio, que não se concretizou. Então estava mais focado até no John Arias na Colômbia. Ele faz 1-0, a Colômbia depois faz o 2-0, até num cruzamento dele, mas a bola explode e o Borré, né? Foi o Borré que fez o gol de bicicleta. E no segundo gol, ali no início do segundo tempo, o John Arias dá uma moscada na marcação, né? Não sei se por cansaço, exatamente por quê, mas o jogador dos Estados Unidos, o Weah, né? Será que é uma homenagem ao George Weah? Mas ele infiltra correndo, o John Arias estava nele, dá uma desligada e acaba chegando atrasado no lance. Passou 2 minutinhos depois do gol, ele foi sacado pelo treinador. E depois a Colômbia deslanchou, meteu um 5-1 nos Estados Unidos. Mais de 20 jogos de invencibilidade da Colômbia, se eu não me engano, chegou a 22. Chega como uma das favoritas para a Copa América. A Colômbia não joga outro amistoso, né? Só tinha esse amistoso. E a partir de agora estamos falando de Copa América para a Colômbia, que está no grupo do Brasil. Então, assim, por que eu estou destacando tanto a questão da situação do time colombiano, da seleção colombiana? Porque o John Arias está envolvido nisso. É bem provável que avancem, né, no seu grupo junto com o Brasil. O Brasil joga amistoso agora contra o México, até está aqui na televisão o pré-jogo. Você que não estiver assistindo isso provavelmente já passou o jogo. Mas, enfim, o John Arias vai ter ainda mais tempo de destaque dentro desse grupo, e a gente não sabe, né? Quando ele voltar para cá, a janela já está aberta, tem que ficar acompanhando não só o futebol dele, mas também as movimentações do mercado. Bem, agora vamos falar de Libertadores. Por quê? Inacreditavelmente, o Grêmio empatou com o Estudiantes. Isso é muito bizarro. O Grêmio empatou com o Estudiantes em casa, né, no Couto Pereira,
por 1-1 e ficou na segunda posição do seu grupo. E com a segunda posição, vou até botar a tabela aqui do lado, estando na segunda posição do seu grupo, o Grêmio enfrenta o Fluminense. Exato. Vou botar aqui agora o diagrama de como ficou o posicionamento da Libertadores, né? O Grêmio empatou com uma equipe que já estava eliminada, que não tinha nada o que ainda tentar na Libertadores, né? O Estudiantes, mesmo se ganhasse, nem para a Sul-Americana iria. E agora o Grêmio, que chegou a fazer 1-0 com o Cristaldo, tinha um jogo bem controlado, assim, como eu falei, eu estava dando uma atenção maior ao jogo da Colômbia, mas depois que acabou o jogo da Colômbia, eu vi o Grêmio estava com um jogo relativamente controlado ali, assim. O Estudiantes tentava a vitória, porque todo jogador tenta a vitória, né? Não tem boa. Ninguém falou que o Estudiantes ia entregar o jogo, né? O Estudiantes estava jogando a Vera, mas a Vera num ritmo, né? E um gol de cabeça aos 41 do segundo tempo irritou muito o Renato Gaúcho na beira do campo. E um empate por 1-1. Aí vamos lá, tá? Gabriel, o Grêmio entregou pra pegar a gente? Sei lá, meu amigo. Eu diria que isso não faz o menor sentido. Mas é pra fugir das quartas de final, eu não sei o que. Pô, meu amigo, quem foge de quartas de final? Não é que a gente tá falando que do outro lado era o Deportivo Táchira, nas quartas de final o Júnior de Barranquilha. Não, pô, do outro lado era o Peñarol. Era confronto grande também. Flamengo, né, possivelmente nas quartas. Então, aí do lado de... mas do lado de cá era o Deportivo Táchira. Então, não, pô, atual campeão, o Fluminense. Você acha que o Renato tá satisfeito de pegar o Fluminense? Nas quartas de final pode vir o Galo, pô. Então, pelo amor de Deus, também não acredito nisso, não. Foi incompetência mesmo do Grêmio, né? Depois da goleada do The Strongest por 4-0, que o credenciou essa classificação e uma vitória numa batalha contra o Huachipato lá no Chile, o time chegou bem mais cansado para esse jogo no Couto Pereira do que o Estudiantes, obviamente. Então, empate por 1 coloca Fluminense e Grêmio frente a frente. Eu devo gravar um vídeo para esse domingo falando sobre esse confronto ali mais especificamente, mas fica algumas informações. O Fluminense vai enfrentar pela quarta vez um time brasileiro no mata-mata. O Fluminense até hoje já enfrentou o Grêmio na Libertadores, vai lembrar, foi o segundo brasileiro que o Fluminense... Aliás, pela quarta vez, no mata-mata sim, porque teve o Vasco lá atrás, né? E o Palmeiras também, mas na fase de grupos. O Fluminense em mata-matas pegou o São Paulo em 2008, se classificou, pegou o Grêmio na fase de grupos em 2013, né? Não teve um bom desempenho, empatou, tomou um 3-0 no Engenhão, mas em mata-matas o desempenho do Fluminense é muito bom. Classificou contra o São Paulo em 2008, contra o Internacional em 2012 e classificou também contra o Internacional no ano passado. Então o desempenho nosso em mata-matas contra o brasileiro é muito bom. Em fase de grupos nem tanto, como eu falei. O Fluminense não teve um bom retrospecto, não venceu o Vasco num jogo que o Vasco escalou irregular lá em 85, mas na partida ele mesmo não tinha vencido inicialmente. Perdeu e empatou com o Grêmio em 2013, então o desempenho na fase de grupos não é bom, mas agora é mata-mata. Nas 3 vezes que a gente enfrentou, a gente se classificou. Já o Grêmio já enfrentou contra brasileiros, o Fluminense, só para dar o retrospecto geral, né? Levantamento do Monsanto. Fluminense contra brasileiros na Libertadores. 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Isso contando o geral. O Grêmio contra brasileiros na Libertadores. 43 jogos, uma história muito maior que a nossa na Libertadores, né? 15 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Números parecidos ali, proporcionalmente, né? O Grêmio, jogando mata-matas contra brasileiros, eles já jogaram 12 vezes, disputaram mata-mata contra brasileiros, se classificaram em 7, foram eliminados em 5. O nosso retrospecto é melhor, né? A última delas, inclusive, foi uma quarta de final contra o Santos. Se eu não me engano, o Caio Jorge jogou pra cacete esse jogo. Não sei se estou confundindo o jogo contra o Grêmio ou contra o Boca. A última, justamente eliminado contra o Santos. Antes disso, eliminado para o Flamengo em 2019. Então eles vêm de 2 eliminações seguidas, mas em 2019 tinham eliminado o Palmeiras, de Cariocas, como eu falei, já foram eliminados pelo Flamengo em 2019, aquela coça, né, de 5-0 no Maracanã, o Grêmio. E em 2017 eliminaram o Botafogo, né, nas quartas de final da Libertadores, e também tiraram o Botafogo nas oitavas de 1996. Então é isso, assim, cara. Aonde vai ser esse jogo? Provavelmente no Couto Pereira, né? Não sei se a Arena do Grêmio não deve estar ainda aberta. Enfim, a gente vai ter que descobrir isso ainda, esperar um pouco, mas surpreendeu muito, cara, porque
eu já tava contando que era o The Strong, já tava organizando, mandando mensagem pro Phil, pro Lessa, falando, olha, a gente vai pra La Paz, a gente vai ter que fazer isso, etc. Vamos ter que... Já tava estruturando. O Grêmio, com esse empate, ficou atrás por um gol pró. Ele empatou em tudo, mas teve um gol feito a menos que o The Strongest passa em segundo. E eu diria que é o pior cenário pros dois, tanto pro Grêmio quanto pro Fluminense. Que a gente mantenha ao 100%. Que a gente mantenha ao 100%, mas vai ser duro. Oitavas de final contra o Grêmio é um nível de oitavas de final que a gente não deveria ter. Nesse grupo, por exemplo, eu falei isso desde o início, vai ser um grupo embolado, vai ser um grupo enjoado. O Huachipato acabou farrapando dentro de casa, né? Na derrota para o Grêmio na terça-feira, e isso fez os chilenos serem eliminados e irem para a Sula, enquanto o The Strongest passa na liderança, hein? 2 bolivianos na liderança, The Strongest de Peñarol com a volta em La Paz. Isso vai ser loucura, tá? Isso vai ser loucura, esse The Strongest de Peñarol. Possibilidade grande de The Strongest nas quartas, e eu diria até uma possibilidade pequena de ter um boliviano na semi, porque se der The Strongest e se der Bolívar contra o Flamengo, tem um boliviano de volta à semi desde 2014, né? Não acontece quando o Bolívar chegou na semifinal e foi eliminado pelo São Lourenço. Enfim, é isso, tá? Vamos ao sul. Aliás, eu tô no sul, né? Eu tô em Santa Catarina. Mas vamos ao sul enfrentar o Grêmio, lembrando, jogo de ida na casa deles, e as datas, jogo de volta no Maracanã, e as datas definidas pela Conmebol provavelmente na próxima segunda-feira, e aí provavelmente o Grêmio também já vai ter que indicar o estádio para poder dizer onde vai jogar. Pra gente o ideal era que fosse Couto Pereira, aliás, pra gente o ideal era que fosse em São Paulo, em algum lugar aleatório, né? Mas provavelmente eles vão definir já o Couto Pereira, a Arena do Grêmio não deve estar liberada ainda. Tamo junto, até a próxima. Valeu!